sou nômade, fiel como os pássaros migratórios. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler, eu sou escritor, professor e youtuber. Bem-vindas e bem-vindos a mais uma aterrissagem, a mais uma viagem de Vassoler. Nós permanecemos aqui em Zurique, uma das capitais da Suíça. Eu digo uma das capitais porque a Suíça não tem uma capital estritamente oficial. Zurique é a sua maior cidade. Administrativamente, Berna recebe a atribuição de capital da Suíça. E nós começamos o périplo do terceiro vídeo das viagens de Vassoler aqui em Zurique, na Suíça, mostrando a vocês um local especialíssimo para a história da humanidade e para a história especificamente do século XX. Vocês estão vendo aqui um dos edifícios da Universidade de Zurique, o Instituto Tecnológico, onde um jovem chamado Alberto estudou no início do século XX, há pouco mais de um século, né? Nós estamos falando de alguém cujas teorias, cujos cálculos físico-matemáticos, alguém que revolucionou a história da ciência. Até a publicação de um artigo seu tão sintético quanto revolucionário, o mundo da ciência era visto newtonianamente. Depois da publicação de um artigo contendo o núcleo da teoria da relatividade, Albert Einstein, esse grande físico de ascendência judaica que estudou aqui em Zurique, trouxe à tona uma nova maneira de compreender no âmbito microscópico, no âmbito subatômico, as conexões da matéria. Então aqui vocês veem, gente, eu quero mostrar a vocês, é com muita satisfação que eu mostro a vocês, está até em obra aqui a fachada da universidade, desse instituto. Quero mostrar a vocês aqui essa fachada, algo cor de pistache, uma cor que nós vimos em alguns edifícios, num edifício ali perto da ópera aqui de Zurique. Eu quero mostrar a vocês o Instituto Tecnológico aqui. E, gente, dizer para vocês também o seguinte, né? Eu vou entrar já no edifício, tem um pessoal estudando, hoje é domingo, hoje é dia 14 de maio de 2023, quando eu faço esse vídeo, que vai ao ar a posteriori, tem um pessoal ali estudando, então eu só vou entrar no prédio daqui a pouquinho. Deixa eu fazer primeiro essa introdução, esse preâmbulo aqui para vocês. 21 pesquisadores, cientistas das diversas áreas aí da ciência, aqui da Universidade de Zurique, do Instituto Tecnológico, receberam o galardão do Nobel da Ciência nas suas respectivas áreas. É uma coisa simplesmente impressionante. A tradição, além do Einstein, é importante dizer que o Röntgen, o descobridor, digamos, da técnica do raio-x, da estrutura do raio-x em alemão, a gente chama raio-x de Röntgenaufnahme, exceção de Röntgen, também recebeu o galardão. Olha só, gente, nós estamos aqui numa região um pouco fora do centro histórico de Zurique, para o outro lado do centro histórico da ponte. Daqui eu vou levar vocês até o Museu da FIFA. E assim, eu pesquisei, gente, além disso, olha só o trenzinho passando aqui, ó. Aí, gente, tem uma estátua ali bonita, uma estátua ali dourada, uma estátua algo de ouro. Então vocês estão vendo aqui essa cidade toda sempre arborizada e tudo mais aqui na Suíça. E além do Museu da FIFA, nós vamos ali, eu não sei se vai ser possível fazer filmagem dentro do museu, mas pelo menos eu vou comentar com vocês sobre futebol, é claro. Eu gostaria muito de levar vocês até a casa museu do Jung, do Carl Gustav Jung, inclusive para fazer uma homenagem para o meu pai João Olavo. Ocorre que eu pesquisei e o museu parece estar fechado. Ainda assim, como eu tenho bastante tempo hoje, talvez eu vá. Hello, how are you doing? How are you doing, my friends? O cara deu um tchau aqui para a câmera. Então a gente mandou um salve ali pro rapaz simpático, né? Então assim, talvez eu leve vocês até o Museu Casa do Jung, só para mostrar a fachada e fazer uma homenagem para o meu pai, João, que gostava muito. Meu pai era psiquiatra, gostava muito de psicanálise e depois se embrenhou muito nos estudos junguianos. Então, sobre isso eu falo mais tarde. Vamos ver se eu vou de fato para lá. O museu deve estar fechado, mas
de repente dá para passar ali em frente, mostrar a vocês algumas estruturas do museu. Então vamos entrar aqui, gente. Ó, eu vou ter que falar. Então a partir de agora, esse tom de voz mais trovônico que eu tenho, né? Eu vou arrefecendo, como se fosse entrando aqui. Bom, se for pensar na ciência, o Einstein chegou a dizer que na modernidade, no século XX, a verdadeira forma de religião seria a ciência. Então, eu sempre abaixo a voz, o tom de voz, quando eu entro em igrejas. Segundo Einstein, nós estamos entrando em uma agora. Aí, gente, ó, uma bela fonte para vocês. Tem uns estudantes ali, ó, pessoal trabalhando. Uma fonte muito bonita aqui, que vocês veem. E eu vou caminhando com vocês aqui por um dos edifícios do campo. Imaginem aqui, Albert Einstein vestido condignamente. Vejam só. Eles mantiveram aqui, ó, o portal tradicional da universidade, ó, foi trocado, mas a porta original está mantida aqui. Olha que interessante. Para vocês. Tem um auditório, a gente vai entrar, eu vou mostrando. Então aqui tem uma pequena exposição, gente, ó, com colunatas de como era a universidade antes. Eu vou mostrando tudo isso aqui para vocês, ó. Fiquem imaginando, né? Eu não tenho exata certeza sobre se aqui era o edifício específico onde o Einstein estudou, ele que fez matemática, ciências naturais por aqui. Mas, ó, deixa eu mostrar. Vamos percorrer aqui o átrio lateral. Tem um auditório bonito por aqui. Gente, olha, eu sou muito leigo com relação à física quântica, relatividade. Eu não estudo física desde o ensino médio. O que me fascina, para falar a vocês sobre essa dimensão da física quântica, é a ambivalência do âmbito subatômico. A dimensão de que algo pode ser onda ou partícula, olha só. A ambivalência da matéria, já que o que me fascina de verdade é a ambivalência da condição humana, né? Bom, a gente tem pessoas estudando. Então, estou mostrando vocês aqui a universidade, ó. Vejam só como o pessoal está estudando. A gente faz silêncio aqui. Então, hoje, eu repito, né? Hoje é domingo. O pessoal vem pra cá, estuda, né? Hello? O pessoal vem. Olha só, gente. Então tá aí pra vocês um pouco dessa universidade. E no âmbito subatômico, a física quântica assevera a ambivalência da matéria, onda ou partícula. Isso é um pouco. E isso é muito interessante para pensar que a ambivalência e os paradoxos da condição humana, os nossos afetos, as nossas contradições. Eu não estou dizendo que as nossas contradições são derivadas da ambivalência do átomo, das estruturas do átomo, das ambivalências subatômicas, mas é poeticamente e simbolicamente instigante pensar que se no âmbito subatômico nós somos ambivalentes, ora onda, ora partícula, como seres que amam e odeiam, sofrem e sentem prazer, são altruístas e egoístas, essas contradições se irradiam. Olha só, gente, que belo edifício aqui para vocês, nas viagens de Vassoler, Zürich, na Suíça, logradouros singrados por Albert Einstein. O Einstein, né, gente, como vocês podem saber, depois faria parte, teria correlação com o desenvolvimento do projeto nuclear dos Estados Unidos. Ele que, obviamente, era radicalmente anti-nazi-fascista, fez uma oposição ferrenha e entrevia essa dimensão do desenvolvimento da bomba atômica para conter o horror do totalitarismo nazista aqui na Europa. Isso veio acontecer, as duas primeiras bombas atômicas, e até hoje, em termos militares, as duas únicas bombas lançadas na superfície terrestre foram as bombas
de agosto de 1945, lançadas contra Hiroshima, Little Boy e Nagasaki, Fat Man, a partir do projeto Manhattan, que desenvolveu as bombas atômicas nos Estados Unidos. Né? Houve um teste do artefato nuclear no deserto do Novo México, lá nos Estados Unidos. Olha, tá chuviscando um pouquinho, gente. Tá nada muito ameaçador. Tá nublado, mas eu acho que vai ficar mais ou menos por aí. Então, gente, ó, dando um panorama mais uma vez para vocês, ó, tá? Desse prédio histórico. Eu vou tirar umas fotos por aqui. Vocês veem, ó, tá em reforma, então num prédio como esse, nessas estruturas, estudou aí o Albert Einstein, que depois de sua aposentadoria como cientista, aliás, ao longo de sua carreira, né, fez escritos sobre política, sociedade, cultura, era ouvido em todos os âmbitos, a despeito, é claro, de ter a sua genialidade voltada para a questão científica. Tá aí, então. Físico-matemática. Nós, nesse domingo nublado, aliás, nessa estada aqui na Suíça, a promessa de temperatura é amena. Eu continuo usando meu cachecol, porque falta um só comprimido, um só antibiótico, uma cápsulazinha, uma drágia, para eu completar um tratamento. Eu tive uma dorzinha de ouvido muito tranquila, já passou, tá zerado o ouvido aqui esquerdo, mas estou tomando, então eu não quero tomar nenhum tipo de vento no ouvido. Tô até com um gorro. Se eventualmente começasse a ventar muito, eu colocaria o gorro, como vocês já me viram nas viagens de Vassoler. Aí, gente, ó, olhem as ciclofaixas como funcionam, ó. Bom, são coligadas, né? Isso foi algo que o Fernando Haddad, você viu? Eu tava aqui, ó, olha só, eu tava aqui filmando, o senhor me viu aqui filmando, me aproximei da faixa e ele parou o carro em estacionamento. Então, é algo que acontece muito recorrentemente aqui na Suíça, na Europa como um todo. E vocês têm a faixa, ó, né? Todas essas faixas, então, envolvem aspectos de pedestre, a ciclofaixa por aqui, a linha do ônibus e uma faixa mais exígua para os carros, né? Então é isso, gente. Tá engrossando um pouquinho a chuva, talvez chova um pouquinho agora. Eu vou ter que esperar aqui dentro da universidade. Então vamos fazer o seguinte: eu vou tirar umas fotos por aqui e a gente continua na sequência. Eu vou lá para o centro histórico, Viagens de Vassoler, no coração de Zurich, na Suíça. Um primeiro diálogo com Albert Einstein, um diálogo mais histórico, sem entrar no mérito das discussões científicas que eu desconheço, mas trazendo alguns aspectos da sua importância. Viagens de Vassoler, a ambivalência do âmbito subatômico até a condição humana, a partir do Instituto Tecnológico da Universidade de Zurich, na Suíça. Pessoal, como começou a chover nesse momento, eu vou fazer mais uma tomada para prolongar um pouco a nossa estada nesse aqui, ó, Instituto Tecnológico aqui de Zurich, na Suíça. E eu gostaria de mostrar a vocês como seria uma caminhada do Einstein. Eu vou controlando meu tom de voz, porque as pessoas estão estudando aqui, estão visitando. Olha que bonito, tem uma exposição aqui de gravuras, muito bonita essa imagem da moça aqui. Vamos andando por aqui, ó. E a gente fica pensando, né? Olha só o piso. Quão reformado esse edifício chegou a ser a partir da época do Einstein. Há um século, né? Eu estou tentando aqui ser o mais suave possível na colocação nisso. Aqui, ó, umas gravuras arquitetônicas aqui, que são a planta do edifício. E eu vou mostrando para vocês, gente. Curioso, né? Por mais que possam diferir entre si, tem uma aura comum das universidades. Falo por ter passado mais de 10 anos da minha vida depois de ter entrado na graduação, entre iniciação científica, graduação e pós-doutorado.
Salas dos professores, professoras, os auditórios, ó. Olhem só, uma sala aqui. Ah, deve estar fechado, né? Deve estar fechado, imagino eu. Tá fechado. Senão eu tentaria mostrar a vocês como é o interior de um auditório, eventualmente. Aqui, ó, a sala dos professores, ó. Talvez a sala dos professores aqui. Ai, olha que interessante, ó. Tem uma exposição aqui, gente, do Thomas Mann. Atenção, Europa. O Thomas Mann, gente, grande autor alemão, tem uma relação profunda com a Suíça. Por quê? Porque um dos seus grandes romances, A Montanha Mágica, se passa num sanatório no cume de uma montanha em Davos-Platz, o sanatório Berghof. E o Thomas Mann escreveu no seu exílio a partir da Inglaterra, depois ele foi para os Estados Unidos, um conjunto de textos que eram transmitidos radiofonicamente para os alemães aqui na Europa, para tentar alertá-los sobre o horror do nazismo. Então tem uma exposição aqui, ó. Vejam só. E olha que interessante. E aqui, gente, ó, nós temos, eu vou falando baixo, que a exposição, ela tá coligada, atenção Europa, tá coligada a uma exposição aqui ao lado. Então as pessoas estão aqui, ó. Aqui vocês veem fotos do Thomas Mann na sua mesa de trabalho. Detalhe, o Thomas Mann era filho de um alemão e de uma brasileira. Então ele é parte brasileiro, o grande Thomas Mann. Tá aqui uma foto dele, ó. Vejam só, a mesa de trabalho. Nossa, gente, olha o que eles fizeram aqui. Nós temos aqui, ó, olhem como era a mesa de trabalho do Thomas Mann, pessoal. O autor aí da Montanha Mágica. Quando eu sair aqui de dentro, eu falo mais para vocês sobre o livro. Então aqui nós temos, ó, livros dele, ó, já mais velho, vejam vocês. Aqui a elegância. Thomas Mann, e trabalhando com a sua esposa, ó, aqui nesse trecho ele dita para que eventualmente ela datilografe ou faça estenografia. Então olha aqui, gente. Vejam só o Thomas Mann, que é uma imagem colorida, né? Em Malibu, 1940, no exílio nos Estados Unidos. Gente, eu não sabia dessa exposição, fui muito felizmente surpreendido. Aqui, ó, a pena com a qual ele escrevia, vejam só. Nossa, gente, cada coisa, tinta aqui para municiar. E vocês têm os livros do Thomas Mann, do seu quarto de trabalho, vejam só. Nossa, se eu tivesse... É aquela coisa quando você pensa assim, se tivesse combinado não daria certo, né? Gente, ainda não houve, nesse momento, nós estamos em maio de 2023, ainda não houve um curso sobre uma obra de Thomas Mann, o Dr. Fausto, a Montanha Mágica, Morte em Veneza, né, os Buddenbrooks. Ainda não houve um curso sobre Thomas Mann na Universidade Virtual do Vassoler, mas vai haver. Então vocês estão vendo aqui os livros, olhem só, gente. Olha aqui, ó. Um livro sobre Leonardo da Vinci. Aqui olha, do Kropotkin, aqui, ó. Ideale Wirklichkeit in der russischen Literatur. O Kropotkin escrevendo sobre as ideias da literatura russa. Olha que interessante, gente. Tá aqui, ó. Toda a formação desse homem, que era aqui a gente pode ver por detrás, ó. Então você vê que ele mantinha uma mesa com seus objetos, claro que aí estão dispostos no local mesmo onde ele se sentava para escrever. A sua poltrona, eu vou voltar para cá. Vejam vocês, gente. Meu Deus, que coisa sensacional. Depois, posso até procurar, porque o Thomas Mann gostava muito do Tolstói e do Dostoiévski. E aqui, ó, nossa, aqui a gente tem uma visão sensacional, ó. Então aqui vocês veem a poltrona do Thomas Mann, tinha um sofá ali, de repente onde ele
degustava o café da tarde, o café da manhã, a bengala com castão, olhem só, alguns quadros do seu quarto de trabalho, vejam só. E aqui vocês têm então, meu Deus, é uma foto de como era então. Vejam só, eles estão tentando fazer uma reprodução nesse espaço, como era as estantes, ó, com os livros. Tem 3 fotos de como era a casa de trabalho e como ficava a biblioteca do Thomas Mann. Ó, mais uma visão aqui. Gente, o Thomas Mann, eu tô tentando, continuo a falar baixo aqui para vocês verem, era tido como o ourives da palavra. Eu diria a vocês que o Thomas Mann, esse grande autor alemão, ó, enquanto eu vou falando, eu mostro para vocês as fotos dele. Ele é uma síntese entre o furor, a proximidade da morte, a sondagem da morte, dos extremos, da escatologia, da grande filosofia, essa força dostoiévskiana, que era uma força telúrica, uma força de impacto tempestuoso, com aquilo que também existe nesse sentido no Tolstói, mas num sentido mais épico, de um arco histórico maior, cobrindo eventos históricos, tentando significar uma época junto com as discussões filosóficas, de modo a narrar essa época, trazer os seus grandes atores. Assim eu vejo a Montanha Mágica, como eu vejo uma síntese entre os irmãos Karamazov e Guerra e Paz, na Montanha Mágica, no Dr. Fausto. Então, Thomas Mann, gente, ele para mim está no panteão dos maiores autores com quem eu já deparei. Ele tem a força dos grandes diálogos, eu vou mostrando para vocês aqui. Ele tem a força dos grandes diálogos de Dostoiévski. Nisso, Dostoiévski era maior do que Tolstói nos diálogos, nos embates ideológicos, filosóficos, na conjuminação entre as ideias, grandes ideias filosóficas e a narrativa, com a expressividade das cenas, com esse arco histórico, épico, com a tentativa de acompanhar o transcurso de uma época. A Montanha Mágica é uma espécie, os Buddenbrooks, a Montanha Mágica e o Dr. Fausto são uma espécie de tentativa de compreensão dos dias latinos, da Primeira Guerra Mundial, onde a Montanha Mágica desemboca, do nazismo com o Dr. Fausto, da obsolescência burguesa, dos valores aristocráticos que permeavam ainda a burguesia para chegar até um aspecto da mercadoria. Tá aqui então, gente. Esse é o Thomas Mann. Olha, nós temos... Nossa, olha que coisa sensacional, gente. A gente tem aqui, ó, alguns manuscritos do Thomas Mann. Nossa, gente. Vamos ver se a gente consegue discernir. Aqui sim, tá datilografado. Olha a letra dele, gente. Meu Deus do céu. Bonita até. Parcialmente compreensível. Olha só. Tá aí, gente. Presente. Esse, eu devo dizer a vocês, foi um grande presente das viagens de Vassoulera. O Thomas Mann, gente, ele nasce em 1875. Morrendo em 55, o Thomas Mann viu a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, obviamente a Revolução Russa, assistiu à Guerra Fria, assistiu ao princípio do processo de descolonização do Terceiro Mundo, que antes era dominado pelas potências europeias e pelos Estados Unidos. Então, Thomas Mann acompanhou boa parte dos grandes transcursos aí, filosóficos do século XX, da virada do século XIX para o século XX. Tá aqui, ó. Tem alguns exemplares, ó. O Felix Krull, a novela do Thomas Mann. E tá aí, gente. Eu ainda... Ele que nasceu em Lübeck, na Alemanha, eu ainda vou ministrar cursos, a biblioteca privada do Thomas Mann, eu ainda vou ministrar cursos, ó, Schiller, vocês veem o que ele tinha, ó, Schiller, o que mais que eu vou achando por aqui, gente? Platão, olha só, Platão aqui, Schiller,
Eu tô tentando achar. Tem o próprio livro dele aqui, ó. Vamos ver. Aqui, ó, exemplares das obras dele, ó. Thomas Mann. Vejam só. Tá aqui, gente. Então, a primeira vez que eu li A Montanha Mágica foi no ano de 2010. Eu já tinha me graduado, né? E tava para começar o mestrado. Não, aliás, tava para começar o doutorado. Tava na entre-safra entre o mestrado e o doutorado. Olha aqui, ó. Ali nos Estados Unidos, ó, no exílio, Thomas Mann e sua esposa, olhem só, caminhando. 1939, em Princeton, olha, Pacific Palisades, olhem só. Sempre muito elegante, bem trajado. Ele chegou a dizer, né, e foi mal interpretado, onde eu estiver estará a cultura alemã. E aí se falava de uma certa arrogância do Thomas Mann. O que ele queria dizer é que a cultura alemã acompanharia as grandes mentes intelectuais, criativas, que, a despeito do horror do nazismo que tomara a Alemanha no princípio do século XX, o povo alemão resistiria a esse horror. O povo verdadeiramente opositor, aquela fração que se opôs ao Hitler, e que a intelectualidade alemã manteria contra a barbárie nazifascista as grandes ideias de Goethe, Schiller, dessa grande tradição alemã que se contrapunha à barbárie que tomara o poder no começo da década de 1930 na Alemanha. Nossa, gente, eu reluto em terminar esse vídeo, essa tomada, mas chegou o momento. Thomas Mann para vocês, que bela exposição, um autor muito importante para minha formação. Eu tenho para mim que os diálogos de Nafta e Settembrini, essas duas grandes personagens do Thomas Mann, deixa eu ver aqui, ó, deixa eu passar para esse lado, deixa eu ver se tem alguém aqui. Tava tendo um slide, ó, tá apresentando a vida dele, ó, né? Aí, ó, vai apresentando alguns dados da vida dele e tudo mais. Eu tenho para mim, gente, aqui, ó, Europa, atenção. Eu me lembro de ter recebido de presente de aniversário o livro das transmissões radiofônicas do Thomas Mann. E assim, eu tenho para mim que os diálogos entre o grande iluminista italianófilo Settembrini e o Nafta, que há quem diga foi inspirado na figura do Georg Lukács, esse grande intelectual nascido na Hungria, crítico literário, filósofo, né? Da primeira metade do século XX. Eu tenho para mim que esses grandes diálogos ocorridos na Montanha Mágica, na história da literatura, só são equiparados pelos grandes diálogos dostoiévskianos. Eu continuo a andar aqui para vocês verem mais uma vez o gabinete de Thomas Mann, os diálogos entre o Ivan Karamazov e o Alyosha Karamazov, entre o príncipe Muishkin e o Ragozhin, entre Raskolnikov e Razumikhin, ou Raskolnikov e Marmeladov, os diálogos do Chatov, do Kirillov, as grandes personagens de Dostoiévski, de Os Irmãos Karamazov, o Romance O Idiota, Crime e Castigo e Os Demônios. Essa é a estatura em que eu tenho Thomas Mann. Tá aqui, gente, mesa de trabalho. O Thomas Mann, que recebeu o Nobel de Literatura, e nós aqui prestamos as devidas homenagens. Esse grande autor que tem também, ó, escrevendo aqui, trabalhando, e tem também um pouco do Brasil, tendo sido, um pouco e muito do Brasil, tendo sido filho de uma brasileira. Nunca morou no Brasil. Parece, importante dizer, que a família do Thomas Mann tem uma casa em Paraty. Olhem só, mais uma vez, gente, aqui vocês veem a pena, a tinta que ele utilizando. E tá aí para vocês, Viagens de Vassoler, no coração de Zurich, com uma exposição em homenagem à sala de trabalho do grande Thomas Mann. Muito obrigado, mestre Thomas Mann, uma síntese alemã de Dostoiévski e Tolstói, Viagens de Vassoler em Zurich, na Suíça.
Pessoal, nós estamos ainda nas imediações da Universidade de Zurich. Aqui tem um edifício bonito do Instituto de Arqueologia, vejam só. E nós continuamos a singrar aqui. Eu tô caminhando agora, uma caminhada de uma meia hora. E eu gosto de fazer isso sem pegar o transporte, porque aí eu vou apreciando com mais calma as paragens aqui de Zurich, ou dos locais, né? De cada local para onde eu vou, né? Nas viagens de Vassoler. Olhem só, um belo edifício aqui. Nós estamos indo agora em direção ao Museu da FIFA, sede máxima do futebol. Vou contar algumas histórias futebolísticas para vocês. E se tudo der certo, de lá do Museu da FIFA, vamos ver a hora, vamos ver quanto tempo vai dar, mas tem bastante tempo. Eu vou tentar ir ao museu do Jung, do Carl Gustav Jung, para contar para vocês. Olhem só, olha que bonito, gente. Olha que edifício bonito aqui, ó. Universidade de Zurich. Olha que belo edifício aqui, ó. Olha a entrada do edifício. Linda universidade aqui. Ali o Instituto Tecnológico, como vocês viram. E aqui a universidade propriamente dita do talvez prédio da reitoria, não sei, da universidade aqui de Zurich, na Suíça, de Zurique. Então daqui nós vamos lá para o Museu da FIFA, vou caminhando, se tiver paragem, tá chuviscando bem levemente. Olha lá, olha como é que tá o céu aqui carregado, tá chuviscando levemente, olha que bela imagem, né? Eu fico olhando para a universidade, eu fico pensando que faz tempo que eu não passo na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, minha alma mater, né? Onde eu estudei. Tá aqui, gente. Então, viagens de Vassoler para vocês aqui a partir de Zurique, na Suíça. Poxa, que presente termos encontrado o gabinete de trabalho de Thomas Mann, esse grande autor. Foi uma surpresa, gente. E termos percorrido alguns dos locais deambulados por Albert Einstein. Vamos lá, gente, viagens de Vassoler então, continuemos rumo ao Museu da FIFA. Quem sabe Carl Gustav Jung ainda nesse vídeo. Continuemos. A caminho do Museu da FIFA, pessoal, olha com o que nós deparamos aqui. Um véu, um verdadeiro véu d'água, como que uma taça de champanhe transbordante. E me chamou a atenção, além disso, o olhar cabisbaixo, circunspecto, melancólico dessa moça retratada aqui na estátua. Vejam só, olha o olhar dela, melancolia encarnada e uma vivacidade por detrás, com essa capa de um champanhe transbordante. Vamos ver o rosto. São mais de 1.200 fontes aqui em Zurich. Vamos ver o rosto dessa moça aqui, ó. Vejam só, ela já está mais com um olhar de expectativa. Se a outra ninfa reproduzida, esculpida, estava mais melancólica, essa já está mais com expectativa. Tá aqui, gente, mais uma bela fonte aqui, todas elas ativas. Estamos chegando, mais 1 quilômetro e pouco de caminhada aí, vendo Zurich. Aqui uma parte mais comercial, mas não menos arborizado. Olha, gente, o verde que a câmera está refletindo para vocês está mais vivaz, mediado pela lente, do que o verde da realidade, posso dizer a vocês, olhando aqui para a lente. Tá aqui, gente, mais essa fonte. Viagem de Vassoler rumo ao Museu da FIFA. Olha aí, pessoal, uma visão panorâmica aqui de Zurich, com mais uma vez, né, a Großmünster e a Frau Münster, as igrejas que nós já visitamos. A gente vai singrando aqui essa ponte. Tem uma visão ampla desse lago que mais parece um rio. Nós estávamos naquela ponte ali à frente, para singrarmos o caminho que vai de uma igreja a outra. Olha só, está um dia nublado, mas, gente, a temperatura para fazer os vídeos das viagens de Vassoler é ideal com essas condições. Não tá frio, não tá calor. Se não tivesse chuviscando de vez em quando, eu diria que tá ideal. É bom para caminhar, você não se cansa, não fica suado, não tem sede. E olha só, ali vocês conseguem discernir
ao fundo, as colinas aqui que cercam Zurich. Então a gente vai caminhando por essa ponte. Falta pouco, mais um quilômetrozinho aí. Ó, deixa eu ver aqui. Isso, 1 quilômetro agora, para nós chegarmos até o Museu da FIFA. E vocês veem os interesses múltiplos do Vassoler. A história, um pouco da história da física, apesar de eu ser um leigo, como eu disse. A grande literatura do Thomas Mann e o futebol. O futebol, gente, o meu interesse pelo futebol remonta aos meus dois pais. Meu pai João Olavo, que era meu pai biológico, e meu pai Tadeu, que começou a me criar, casado com a minha mãe, quando eu tinha 1 aninho. São dois pais, 2 corintianos que gostavam muito de futebol, e eu joguei muita bola na minha infância, final da minha infância, começo da adolescência. Tinha o sonho de me tornar jogador de futebol. Não joguei futebol de campo, joguei futebol de salão. Então vou contar mais para vocês sobre isso daqui a pouco. Ó, a bandeira da Ucrânia aqui. A gente sai da ponte do rio e continua a caminhar. Até já! Pessoal, isso é um lago, mas parece um mar, né? Olhando para esse lago aqui de Zurich, eu me lembro de 2 outros lagos que foram marcantes para mim. O Titicaca, entre a Bolívia e o Peru, ao rés do céu, um lago que realmente parece um oceano. E entre 2009 e 2010 eu fiz uma viagem pelo Peru e pela Bolívia. E fui até algumas ilhas originais, a ilha Amantani, Las Islas Flotantes, as ilhas flutuantes ali do Titicaca. E eu morei muito perto de um lago em Chicago, nos Estados Unidos, o Lago Michigan. Morei a 3 quadras do Lago Michigan, se tanto, ia correr ali a orla do lago. E olha que coisa maravilhosa, gente. Tá aqui pra vocês, ó, essa contemplação. O pessoal faz um passeio, aí, ó, tem uma turma aqui para fazer um passeio de barco pelo lago, que deve ser sensacional, mesmo com o tempo nublado. Olha a serenidade dessas águas aqui, gente. Tá aqui então a imagem. Enquanto nós não chegamos ao Museu da FIFA, tá a imagem desse lago. Eu mostro para vocês, ó. Faço um 360. Essas águas aqui, é possível dizer sobre o equilíbrio, a tentativa de equilíbrio das águas, trazendo aí o ímpeto de calmaria. Mas quando Jung, que morou aqui em Zurich, falou do mar como metáfora para o inconsciente, ele pensava tanto no apaziguamento infindo, quanto na fúria, nas pulsões, no ímpeto também destrutivo. Uma síntese mesma de pulsão de vida e morte no mar, nas águas. Tá aí, ó, um barco singrando. Fica este registro aqui das viagens de Vassoler, do lago de Zurich, na Suíça. Essa belíssima cidade, no coração desse país, que realmente, na sua configuração autóctone própria, alcançou patamares de desenvolvimento fundamentais para a humanidade. Infelizmente, esses patamares estão mais ilhados aqui do que espraiados pelo mundo. Continuemos então, gente. Viagens de Vassoler, Suíça, Zurich. Olha aqui, gente, o caminho bucólico. Mesmo com o tempo nublado, à beira-lago, a gente vai caminhando aqui. Tem o espaço para ciclovia, tem o espaço para pedestre. Um vai se entremeando com o outro. Às vezes a chuva fica mais forte, chuvisco, vamos dizer assim. Mas a copa das árvores vem protegendo aqui. Eu só queria mostrar para vocês essa beleza, ó. Olha que belo caminho. Faltam 400 metros aí para o Museu da FIFA. E eu só vou compartilhando aqui essa trajetória, que eu gosto muito de, além dos pontos a que a gente chega nos vídeos das viagens de Vassoler, mostrar a vocês o entrementes, né? Como é que eu chego aos pontos. E hoje, diferentemente dos outros momentos dos vídeos em que eu fui de transporte público, hoje eu caminhei majoritariamente. Agora deu uma apertadinha, ó, na chuva. Tá aí, gente. Vamos lá, estamos chegando. Mais um pouquinho. Viagens de Vassoler aqui nesse... Olha, muitos espaços verdes. Eles prezam a questão de fazer o piquenique, da contemplação. Um dos países mais contemplativos em termos de paisagens bucólicas. Uma tentativa de recuperar o bucolismo perdido das cidades, pelo asfalto, pelo cimento.
E, gente, nessa economia tecnológica profunda de que a Suíça faz parte, muitos trabalhadores e trabalhadoras aqui de tecnologia, das plataformas digitais, não vai haver mais cisão entre campo e cidade. A cidade vai ser recampeada, vamos dizer assim, vai ser rebucolizada. As indústrias vão para um sentido tecnológico outro nesse momento do capitalismo na Suíça. Tá aí, gente, olha que bonito, olha que lugar lindo. Vejam só o que eu estou dizendo para vocês. Olha que parque sensacional aqui em Zurich. Continuemos aqui. Viagens de Vassoler. Pessoal, neste extremo de Zurich, mais uma estação de trem, a Enge, Zurich Enge Bahnhof. E aí eu faço um 360 vagaroso nesse dia chuvoso aqui na Suíça, para mostrar a vocês, enfim, esse prédio cúbico do Museu da FIFA. A FIFA, a sede máxima do futebol mundial, né? O futebol, gente, ele fez parte da minha vida, foi quintessencial para mim na década de 90, sobretudo, um pouquinho na década de 2000, mas sobretudo na década de 90. Eu joguei muita bola na Associação dos Funcionários Públicos em São Bernardo, jogava futebol de salão e não futebol de campo. Me arrependo até hoje de não ter feito uma transição para o futebol de campo, porque a gente aproveita muito da habilidade do futebol de salão, mas a noção de espaço, de movimentação, de visão de jogo é totalmente diferente no campo. Vamos atravessar aqui. Eu não vou poder filmar, gente, eu me informei ali no museu, eu não vou poder filmar o interior do museu, mas eu quero mostrar para vocês pelo menos o logo e dizer para vocês o seguinte: se o futebol jogado já faz tempo não é jogado por este Vassoler, se o futebol ali, o jogo jogado não é praticado pelo Vassoler, o futebol visto, sobretudo na Copa do Mundo e também nos jogos do Corinthians, é uma das minhas paixões, né? O Corinthians, neste momento, maio de 2023, quando eu faço o vídeo, não está indo bem das pernas, mas sempre será uma paixão futebolística da minha vida, e ver a seleção brasileira. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Olha aí, gente, nós vamos entrar, vai abrir o logo aqui. Esse é o museu da FIFA. Tem os interiores aqui, ó. Eu posso filmar até aqui, eu posso filmar. E meus dois pais, gente, meu pai João Olavo chegou a jogar bola. Ele sempre dizia que o irmão gêmeo dele, meu tio Eduardo Vitor, era muito bom de bola, que fez faculdade de medicina em Ribeirão Preto. Na época em que o Sócrates estava estudando medicina, o Sócrates que jogou no Corinthians, vou até me sentar aqui, ó, na beira desse museu da FIFA, ó, tá ali atrás, ó, vocês vão vendo. O meu pai Tadeu não jogava bola, mas ambos, meu pai João Olavo e meu pai Tadeu, eram corintianos, acompanhavam futebol. Eu diria a vocês que meu pai João era mais... ele não era tão visceral torcendo. Se bem que minha mãe uma vez me disse, eu tinha 1 aninho de idade, e meu pai e minha mãe ainda estavam casados, e quando o Corinthians foi campeão, campeão paulista em 82, meu pai deu um pulo ali na cama para torcer e chegou a quebrar a ripa da cama. Minha mãe falou, quando o Corinthians foi campeão. E o meu pai Tadeu, ele torcia bastante, mas era mais temerário, né? Procurava falar, não sei se vai dar, e ouvia muito jogo pelo rádio. Então ter ouvido jogos pelo rádio, sobretudo na Rádio Bandeirantes, com as narrações do Fiore Giliotti, foi uma herança do meu pai Tadeu. E do meu pai João Olavo eram discussões assim. Meu pai João Olavo muitas vezes fazia ponderações que para um fanático torcedor como eu, aquela época criança, eram duras. Eu queria ouvir o Corinthians se sagrando glorioso, mas era a época do São Paulo ser bicampeão mundial no começo da década de 90. Então toda vez que eu me vejo falando de futebol, eu fiz a cobertura da Copa do Mundo aí, gente. Mais uma vez o logo aqui do Museu da FIFA, ó, ali na frente, o pessoal tirando foto. Eu me lembro dos meus pais. Então, vir aqui até o Museu da FIFA, sendo que a sede da FIFA fica aqui na Suíça, é uma homenagem que eu faço aos meus pais. E agora, gente, já que eu tô falando aqui de futebol, e já que eu tô falando de homenagem aos meus pais, entrelaçando isso, daqui do Museu da FIFA, com uma passagem rápida, aí ó, mais um trem de rua. Esse aqui, olha, é mais tradicional, olha que bonito, gente. Tá aí, ó. Grande, né, pessoal? E vai que vai. Eu quero... Tá chovendo, eu não sei como vai ser. Eu
porque não tá pertinho aqui do centro, ó. Vou mostrar o logo de novo, ó. FIFA Museum. A gente entra por aqui, ó, e pode filmar esses primeiros espaços aqui do museu, ó. Tá aí, gente. Aí se conta a história do futebol, obviamente a seleção brasileira. Olha aí, gente. E eu quero fazer uma visita ao Museu Casa do Jung, que, se eu não me engano, tá fechado. Eu vi pelo menos na internet que estava fechado, mas eu quero homenagear meu pai João indo até lá. Eu tenho bastante tempo hoje, já singrei bastante a Suíça. Zurique aqui, né? Essa primeira cidade da Suíça nas viagens de Vassoler. E dizer também o seguinte, né, gente? Na primeira vez em que eu vi o Brasil ser campeão, infelizmente a minha geração viu o Brasil ser campeão, em 94, meu pai Tadeu estava lá comigo, estávamos em casa. Meu irmão Danilo, minha irmã Larissa, minha mãe Marineusa, meu pai Tadeu e minha avó Antônia. Família toda reunida para ver o Brasil campeão para cima da Itália nos Estados Unidos, tendo sido campeão nos pênaltis. E quando o Brasil foi... o Brasil foi tetracampeão. Quando o Brasil foi pentacampeão em 2002, foi a última vez em que eu comemorei um título da seleção brasileira com meu pai Tadeu, que ele faleceria pouco tempo depois. E eu também me lembro, você vê, o futebol tem muitas marcações para mim, porque em 98 foi a última vez, na final do Campeonato Paulista, Corinthians e São Paulo, no Morumbi, foi a última vez em que eu fui a um estádio de futebol com meu pai Tadeu. Depois nós não fomos mais. A gente quase foi ver o Corinthians campeão mundial em janeiro de 2000. A gente estava pensando em ver um jogo que ia acontecer no Morumbi. Acabou não dando certo. Mas tá aí, gente. Um pouco da história do futebol, de ter jogado, de ter torcido muito pro Corinthians e pra seleção brasileira. Tá aí. Viagens de Vassoler, no Museu do Futebol. Saudade dos meus pais. A minha mãe, Marineusa, chegou a se converter ao corintianismo apostólico romano por causa do filho. Minha mãe era palmeirense, como meu avô Ricardo, que ambos têm ascendência italiana. Mas vendo o filho corintiano, ela se converteu ao corintianismo apostólico romano. Tá aí, então. Esse é o Museu da FIFA. Eu vou entrar aqui só nas imediações para mostrar um pouquinho a vocês, ó. Tá aí, gente, todo interativo, né? E aí, muito da história do futebol, com jogos, Copa do Mundo, essa paixão que o futebol movimenta e me movimenta também. No ano passado, em 2022, no meu canal fiz a cobertura comentando vários jogos da Copa do Mundo. E tá aí para vocês. Viagens de Vassoler, uma homenagem ao meu pai Tadeu e meu pai João Olavo, no Museu da FIFA, aqui em Zurique. Deixa eu mostrar para vocês de novo o formato cúbico, já que eu mostrei um pouquinho do museu. Vamos mostrar só o logo mais uma vez e a gente segue adiante. Vou tomar um chocolate aqui. Não tá frio não, gente, só tá chovendo. Tá uma chuvinha chata, mas bem tranquila, mas uma chuvinha quase peneirada, tá mais do que peneirada. Aí, Museu da FIFA, Viagens de Vassoler, em Zurique. Deixa eu passar aqui, gente. Opa, tem um restaurante chinês aqui, olha só, o Huanglong. Viagens de Vassoler em Zurique, na Suíça. O futebol, a paixão e a memória. Pessoal, estou agora em Küsnacht. Não sei dizer se um município de Zurique. Na minha dedução seria uma cidade coligada, uma cidade conurbada, parte da grande Zurique, aqui na Suíça. E em Küsnacht fica o Museu Casa de Carl Gustav Jung. Olhem só, eu desci aqui nessa estação, ó, de trem, uma plataforma aqui, vocês veem a cidadezinha pacata. Se Zurique é pacata, imagine essa cidadezinha aqui, gente. E nós vamos caminhar agora em direção ao Museu Casa de Carl Gustav Jung. Até onde eu tinha visto, o Museu Casa está fechado, mas eu tô vindo aqui para Küsnacht, para ver a casa do Jung pelo menos, e para mostrá-la a vocês. Isso é parte de uma promessa que eu começo a pagar aí para o meu pai João. Meu pai João Olavo, falecido em abril de 2014. Meu pai João era psiquiatra, era médico, como, aliás, o Carl Gustav Jung.
O primeiro livro que eu vi meu pai lendo na vida, meu pai era um leitor contumaz. Olha aqui, gente, deixa eu mostrar para vocês a cidadezinha. Meu pai era um leitor contumaz. Aí vocês vão vendo, ó, que essas casinhas, esses edifíciozinhos típicos que a gente associa muito a essa arquitetura bucólica da Suíça. O meu pai, nossa gente, lá no comecinho dos anos 90, eu fui visitá-lo, onde ele morava, numa chácara onde ele morava em Ribeirão Pires, minha cidade natal. E eu me lembro de meu pai estar diante de uma biografia do Jung. E eu, à época, perguntei, pai, quem é? Eu achei que o sobrenome Jung era japonês. Aí meu pai explicou que ele que ele tinha ascendência aí suíça, que era um discípulo a princípio de Freud, e que depois ele rompe com Freud para seguir a sua própria trajetória da psicologia analítica. Olha aqui, gente, que beleza. Uma igreja aqui, ó, né, que vocês veem. E a gente vai caminhando por esse local pacato até chegarmos ao Museu Casa do Jung. E aí eu vou contar mais histórias. Quando meu pai estava no hospital, já nas últimas semanas desta vida, antes de desencarnar, nós conversamos sobre um texto. Aliás, nós havíamos conversado anteriormente, mas voltamos a falar naquela oportunidade sobre um texto chamado Resposta a Jó. E eu falei para o meu pai que eu ia escrever, que eu estava escrevendo cartas. Primeiro uma carta para minha avó Antônia, depois para o meu pai Tadeu, para minha mãe Marineusa, na ordem do falecimento, porque meus ancestrais infelizmente já faleceram, e que ele sabia que a situação era grave, que olhem só essas árvores, gente. Olhem que copas peculiares. Parecem árvores extraídas de quadros van-goghianos. Meu Deus, olhem só, vou tirar umas fotos aqui com certeza. E eu falei para o meu pai que eu ainda escreveria uma carta ao pai João e daria uma tonalidade da resposta a Jó, que o Jung fez num dos seus textos. O meu pai me legou boa parte da obra do Jung, está lá em casa, como parte da biblioteca do meu pai João. E agora, indo até a casa do Jung, eu como que trago com essas lentes os olhos do meu pai. Então deixo aqui já um abraço enorme, que Deus tenha a alma do meu pai e que ele possa acompanhar esse périplo que eu estou fazendo agora. Ele gostaria muito de vir para cá, com certeza. Era bastante aficionado pelo Jung. Meu pai gostava muito do Freud, mas ele sentia falta do espiritualismo que o Jung veio a trazer. Meu pai também era espiritualista. Ele era um psiquiatra psicanalista que tinha matizes da espiritualidade junguiana. Então vamos lá, gente. Aqui para vocês, em Küsnacht, a gente vai em direção ao Museu Casa de Jung. Vamos caminhar. Olhem que belas tomadas aqui na Suíça. Vamos caminhar aqui até chegarmos à casa do Jung, onde terminaremos esse vídeo, o terceiro e último em Zurich, na Suíça, nas viagens de Vassoler. Pessoal, falta muito pouco para a gente chegar aqui à casa do Jung. Então eu vou percorrer junto com vocês essa linha férrea. Olha as casinhas, gente. O pessoal mora aqui ao lado dos trens. Os trens têm a velocidade e o barulho controlados, né? Gente, as casas estão bem ao lado aqui da ferrovia. Olhem só. Vale frisar, né, que a Europa toda é muito, muito singrada por trens, os Estados Unidos também, e a Rússia. O Brasil já faz historicamente essa opção pelas rodovias, né? Isso tem muito a ver com a chegada das montadoras de veículos ao Brasil. Aliás, eu sou filho dessa chegada, né? Sou filho da região de São Bernardo do Campo, do ABC Paulista. Tá aí, gente, ó. A gente vai caminhando. Vocês têm aqui, ó, as casinhas. Olhem que belo arbusto aqui, ó, que cor vivaz. Uma cabeleira. Mais pacato que isso aqui. Gozado que esse passarinho. Estão ouvindo? Tá aqui, gente. Suíça para vocês. Küsnacht. A gente vai dobrar. Estamos chegando, gente. Estamos chegando. Falta muito pouco aqui. E olha que tem um lago aqui ao largo. Ó, vai passar o trem aqui agora, ó. Vocês vão ver. Vou fazer essa tomada para vocês. Ó o trem chegando aqui, ó. Olha como é silencioso, gente. Vai que vai, hein?
Reparem como não é tão barulhento. Essa questão... Olha, cidadezinha, gente, pacata, sossegada, né? Então vamos lá. Pessoal, mostrei aqui um pouquinho para vocês, ó, dessa tranquilidade, desse sossego em Küsnacht, ó. Olha, parece polvilhado por neve, esse jardinzinho. Nossa, o aroma de flores, cara, gente, a fragrância é uma coisa sensacional aqui na Suíça. Nossa, é um afago sentir essa fragrância. Vamos lá então. Antes, deixa eu mostrar para vocês essa entrada, ó. Que beleza. Vamos então, na próxima tomada vocês já vão me ver nas imediações do Museu Casa de Carl Gustav Jung. Meu pai João já espera os relatos que eu vou fazer aqui para vocês nas viagens de Vassoler. Küsnacht, Suíça, viagens de Vassoler. Esse bairrozinho aqui de Küsnacht é a encarnação do idílio, né? Eu me lembro de, em 1998, ter aulas de literatura sobre o arcadismo, sobre a dimensão bucólica. E olha só isso aqui, gente. Que beleza, meu Deus. Olha que delicadeza. Esse prédiozinho. Tem uma entrada aqui, ó, idílica, com a coroa de flores. Vejam vocês. Então eu vou mostrando a vocês. Eu não resisto, eu paro de falar. Olhem aquelas rosas, gente. Meu Deus. Tem que mostrar a vocês. Com a florfilia das viagens de Vassoler. Olha isso aqui. Não são rosas, não. Quem souber o nome dessa flor, que é a pura extração do violáceo, diga pra... Coloque no comentário do vídeo aqui, gente. Olhem só. Olha que beleza. Essa combinação aqui, ó. Estamos chegando. Jung, obrigado por esse passeio. Pai João, vamos comigo? Pessoal, Küsnacht aqui já desponta como local de casas muito bonitas. É um local de altíssimo... Se a Suíça é um país muito rico, Küsnacht já me desponta como um local de altíssimo poder aquisitivo. Olhem só, gente. A gente tem casas que despontam com essas alamedas aqui. São verdadeiras mansões. Só que sem, né? Bom, se bem que aqui, ó, eu ia falar, sem os muros altos. Sim, realmente tem um portão mais alto aqui, ó. Mas o muro não é nada intransponível. Pelo contrário, é baixinho. São casas muito bonitas aqui. E segundo consta, o Jung foi casado com uma mulher de muitas posses. Era muito rica, a esposa do Carl Gustav Jung. E em determinado momento ele pediu permissão para a esposa para poder suspender os trabalhos. Olhem só, gente, que bela casa aqui para vocês. Olhem só. Para poder suspender os trabalhos da clínica psicológica, psiquiátrico-psicológica, para poder atender seus pacientes e suas pacientes. Aliás, desculpem, para poder escrever a sua obra. Suspender o trabalho da clínica para poder escrever a sua obra. Olhem só, aqui não é possível entrar, mas só para mostrar a vocês essa alameda, ó, tem a placa ali, privado, ó. Olha que lugar lindo, pessoal. A beira-lago, o lago tá aqui. Vai estar para nós, tá para nós do outro lado. Então essas casas aqui, ó, elas têm a visão pro lago. Então o Jung, com o beneplácito da esposa, que o admirava muito, admirava o seu trabalho, pôde escrever muito da sua obra. O livro dos símbolos, a teoria dos arquétipos. Eu li a autobiografia do Jung. Vamos ver se eu me lembro exatamente do título, se eu não estou invertendo a ordem dos termos. Memórias, pensamentos, memórias, sonhos e reflexões. E eu me identifico muito com várias questões
da espiritualidade que o Jung traz, esse caráter intelectualmente incansável que meu pai tanto admirava, essa perspectiva de fundir realidade e sonho para chegar, aí por uma influência, claro, do Freud, às dimensões das pulsões. Eu vou falar para vocês já, quando nós chegarmos aqui, ó. Tá aqui, gente. Curioso é que tá falando para eu dobrar aqui, ó. Então, mas aqui tá dizendo para dobrar que eu vou chegar até a casa do Jung. É aqui mesmo, gente, ó. Tá falando para eu entrar aqui, ó. Tô entrando na Alameda. E aí a gente vai ter o Museu Casa. Eu vou perguntar aqui. Eu acho que, na verdade, é esse aqui, ó. Esse é o Museu Casa de Carl Gustav Jung. Esse aqui, gente. Só que ele tá... Como é que eu vou mostrar para vocês? Ah, aqui tem um... Ó, tem um murinho. Ah, mas tem uns vãos aqui, ó. Esse é o Museu Casa de Carl Gustav Jung. Aqui é tudo privado, gente, mas ó... Vamos ver se eu consigo mostrar aqui a vocês. É um pouquinho só. Oh, meu Deus. Deixa eu ver. Eu vou até o fundo ali. Então, essa é uma rua aqui privada, né? E a casa do Jung tá atrás, justamente aqui, ó. O Museu Casa tá fechado, ó. Eu vou tentar mostrar a vocês. É que, através das plantas, ó. Essa é a casa aqui. E eu vou contornar, gente. Vamos ver se tem alguma entrada. Então, esse é o... Essa é a morada junguiana aqui atrás, ó. Aqui é a casa do Jung. Vejam vocês, pessoal. E... Olha que belo churreio. Vamos dar a volta aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue dar a volta. Lindo local, né? E... Eu me lembro, por exemplo, do filme Um Método Perigoso, do David Cronenberg. Ó, tem até uma... Obviamente que eu não vou entrar aqui, que é uma propriedade privada, né? Mas olha como a cerca é baixinha. Nesse filme do David Cronenberg, que é um cineasta canadense, há uma apresentação muito forte da relação de amizade entre o Freud e o Jung, que depois viraria uma disputa, uma rivalidade, né? Olha aí, gente. Aqui tá, vocês veem o jardim da casa do Jung. Lindíssima casa com um jardim formidável. Em determinado momento, nas conversas entre o Freud e Jung, desponta, o Freud é feito pelo Viggo Mortensen e o Jung é aquele ator estadunidense que fez aquele filme de Tarantino, Bastardos Inglórios, de cujo nome eu não me lembro. Olha aqui, gente, que lindo o jardim da casa do Jung. Tá aqui, ó. Eu vou tentar contornar para ver se eu consigo ter uma visão frontal, mas eu creio que não, viu, gente? Eu creio que a gente vai ter uma visão mais lateral mesmo da casa aqui do Jung, ó. Tá aqui, gente, consegui chegar. E o Jung mostrava interesse na dimensão da espiritualidade. Bom, tem toda a questão sobre a etiologia das psiconeuroses, que para o Freud tinha um aspecto ligado à etiologia sexual. E para o Jung isso poderia ter outras dimensões, outros matizes. Mas a questão da espiritualidade, olha só, aqui, gente, ó, mais uma vez, ó. Lá ao fundo da casa, que eu consigo mostrar entre frestas. Eu vou tentar contornar aqui. E o Freud, aí, gente, ó. Primeiro agora eu vou conseguir mostrar pela frente, ó. Olhem só, que beleza. Haus Carl Gustav Jung. Tá aqui. Pai João, meu pai João Olavo, tá aqui, pai. Olha aqui, ó. A casa de Carl Gustav Jung. Vamos mostrar aqui, ó. Ah, tá aberta aqui, ó. Ah, eu achei que talvez não pudesse ter entrada, mas tem sim, ó. Olha aqui, gente. Que maravilha, meu Deus. Ó, tá aberto. Eu vou até ver se o museu... Se eu posso entrar no museu. Olha isso aqui, gente. Meu Deus do céu. Realmente é idílico. Aí por aí vocês veem, né? Quão portentosa era a família da esposa do Carl Gustav Jung, né? Se bem que ele também foi muito bem sucedido na carreira como psiquiatra, como psicólogo analítico. E o que eu quero dizer a vocês é que em determinado momento, olha que coisa maravilhosa, gente. Meu Deus, que figuração de jardim. Em determinado momento, o Jung
interpela o Freud sobre a investigação, porque para o Jung havia uma dimensão de que o inconsciente coletivo se ligava não apenas a esta vida, mas à eternidade, a laivos de arquétipos que transcendem essa vida, que transcendem esse tempo e que ficam na memória mais profunda, coligada, espiritualmente e transgeracionalmente da humanidade. Olha isso aqui, gente, meu Deus do céu. Estou mostrando a vocês. O Freud, segundo o filme do David Cronenberg, é claro que eles estão se baseando, olhem só, gente, meu Deus do céu, essas flores. E aqui, ó, que eu vou mostrar a vocês, imaginem a visão, que não vou poder passar, claro. Olha a visão para esse lago, gente, que a casa tem. Minha Nossa Senhora. Então aqui, ó, tá claro, ó, que é privado, não posso passar. A gente para por aqui, obviamente. Mas olha a visão que a casa descortina para o lago, gente. Meu Deus do céu. Olha só, tem um dito aqui. Então, eu quero dizer que o Freud tinha interesse por espiritualidade, mas disse para o Jung que a psicanálise então nascente poderia ser rotulada de charlatã se, num contexto tão positivista, olha aqui, ó, esse banquinho, imaginem o Jung aqui sentado numa primavera tão amena quanto essa aqui em Küsnacht, para escrever suas obras, tomando aqui um café, tomando um conhaque, meu Deus, fumando um charuto. Olha isso aqui, gente. E aí, pessoal, o Freud tinha medo de que a psicanálise fosse desancada, fosse desconsiderada como uma ciência do psiquismo, numa época tão positivista, tão empiricista. E nesse sentido, esse também é um dos aspectos de rompimento entre o Freud e o Jung. E o Jung vai fazer essa investigação dos arquétipos. Você sabe o que é curioso? Olha aqui, gente. Vocês sabem o que é curioso? O meu primo Daniel, que mora na Flórida, um abraço para ele, me mandou uma vez a teoria do Enneagrama, dos arquétipos de personalidade. E por mais que eu não seja uma pessoa tipológica, eu sempre penso a nuance, o cinza da existência. Nesse próprio vídeo eu falei da ligação simbólico-literária entre a ambiguidade quântica, entre partícula e onda, do âmbito relativístico quântico da matéria, e a dimensão das contradições da natureza humana. Olha isso aqui, gente. Meu Deus do céu. Eu acho que tá fechado mesmo. Eu vou até tocar ali depois. Olha que delicadeza. Gente, é uma delicadeza que falta a essa classe dominante atual, americanizada, num sentido de arranha-céus de vidro e aço, sem uma propensão ao belo. Olha isso aqui, gente. Olha, não é à toa que um amigo meu considera a jardinagem uma verdadeira arte. Olha isso aqui. Faz jus a uma pequena sucursal do Jardim de Versalhes, do Palácio de Versalhes, onde nós já estivemos nas viagens de Vassoler. Então, o meu primo me mandou, só para voltar aqui ao tema, né? Eu vou fazendo os transcursos aqui. O meu primo me mandou essa dimensão do Enneagrama e eu encontrei aspectos da minha personalidade, da personalidade de pessoas que eu conheço, com propensões. Nós somos pessoas díspares, nós temos várias formas de comportamento, de personalidade, mas se a gente for pensar na nossa própria personalidade, existem alguns tons dominantes. Pessoas mais tímidas, pessoas mais seguras de si, pessoas mais inseguras, pessoas mais incisivas, pessoas mais hesitantes, pessoas mais extrovertidas, pessoas mais introvertidas, pessoas impetuosas, pessoas melancólicas. E essa dimensão, essa caracterização, essa arquetipificação também faz parte da dimensão de apreensão das personalidades. E aí o Jung, dialogando com o budismo, dialogando com o hinduísmo, dialogando com o taoísmo, dialogando com a filosofia oriental, dialogando com a tradição reencarnacionista, ele, um espiritualista, o Jung vai trazer essas considerações também para nós compreendermos. Então eu diria a vocês que o Jung, além de ser um grande cientista, é um grande espiritualista. E para o Jung não havia uma cisão entre ciência,
e espiritualidade. Meu Deus, que coisa sensacional ter vindo aqui. Minha Nossa Senhora. E eu quero dizer uma coisa para vocês. O meu pai João, eu vou caminhando aqui e vou falando para vocês. Meu pai João Olavo adoraria estar aqui. Que pena que... Pai, eu tenho certeza de que eu como você, sou um espiritualista. Como Jung, nós somos espiritualistas. Eu tenho certeza que você, onde estiver agora, está assistindo a esse vídeo, pai. Meu pai João, corintiano, junguiano, freudo-junguiano. E meu pai gostaria muito de ter vindo para cá. Eu gostaria muito de singrar essas alamedas aqui comigo. Me ensinaria muitas coisas como me ensinou. Eu aprendi muito com meu pai João. Inclusive, parte da minha sanha por conhecimento tem a influência do meu pai João, porque ele falava que o conhecimento, a busca por conhecimento é uma caridade que o eu faz para consigo mesmo. Muito bonita essa frase, das mais bonitas que eu aprendi com meu pai. E o meu pai comentou uma vez a resposta que o Jung deu a Jó. Quem é Jó, gente? Eu vou mostrando aqui para vocês a casa, a gente vai caminhando. Jó é esse pai responsável, empregador responsável, marido responsável, amoroso, boa pessoa, bom caráter e, para usar o termo do Velho Testamento, temente a Deus. E no início do livro de Jó, no Velho Testamento, Deus está admirando, fica feliz com a admiração e as orações de Jó para si, e chega a figura do espírito das trevas, que tem vários nomes no Velho Testamento, como vocês sabem. Deus conversa com ele, com Lúcifer, e Deus diz que, Lúcifer diz que seria capaz de converter Jó à apostasia, que Jó se distanciaria de Deus. E Deus diz que não acreditava nisso, que Jó se firmaria na fé em Deus, e consente que Lúcifer traga as mais difíceis privações para Jó, que se mantém, apesar de todas as tragédias e desgraças, firmes na sua fé em Deus. E essa dimensão traz aquele termo paciência de Jó, que todas e todos nós já ouvimos. E o Jung tentava entender essa dimensão, essa face divina, de um pai, muitas vezes draconiano do Velho Testamento, duro, que manda o dilúvio, que diz em face de Moisés: quem é você? Moisés pergunta no Sinai, e ele responde com uma tautologia dizendo: você não deve me perguntar quem eu sou, você é só diante de mim. Deus fala: eu sou aquele que sou. E a resposta que o Jung dá a Jó é uma síntese dialética entre o Velho e o Novo Testamentos. A face paterna do Deus do Velho Testamento, mais draconiana, e a face materna, o amor na figura de Cristo no Novo Testamento. Uma síntese dialética entre justiça e amor, entre dureza e perdão, para entender esse amor de Jó por Deus. Um Deus cioso de que Jó o adorasse, para ele rezasse, mas também a dimensão crística, que vem como uma face materna para oferecer o perdão, o amor e o carinho. Esse é o livro Resposta a Jó, e eu me lembro como se fosse agora das palavras do meu pai, falando desse lindo livro do Carl Gustav Jung, um espiritualista, alguém que fez muitas considerações teológicas. E meu pai, mais uma vez, meu pai João Olavo, que Deus o tenha, está aqui comigo com certeza, está assistindo a esse trecho do vídeo. E pai, nessa vida, nessa encarnação, nós não estivemos aqui juntos, mas eu sei que você está assistindo a esse vídeo. Onde você estiver, eu estou me lembrando muito de você agora, pai. Muito obrigado por tudo. Tá aqui para vocês, ó. A casa do Jung, o museu tá fechado, ó. Não tem nem aqui. Olha só. Museu Casa de Carl Gustav Jung. Depois eu vou... Ó, tem aqui eu vou soar a campainha só para dar uma olhada. Então eu vou fazer um último périplo aqui antes de eu tocar a campainha.
Aí se der certo, vai que tem alguém no museu, vai que é possível entrar, né? Pelo menos a porta tá aberta aqui, né, gente? Que coisa maravilhosa, meu Deus. Viagens de Vassoler, então, com o Jung, que seguiu o seu próprio caminho. Que teve um grande pai, foi o Freud, um pai científico, digamos assim. E que em determinado momento rompe com o pai. Como na dimensão do Ivan Karamazov, o parricídio, parece que o destino... E aí eu posso até falar do meu pai João, né? Meu pai João vem de uma tradição de médicos na família dele. Tinha vontade de que eu seguisse a medicina também. Não foi esse o meu caminho. Com todo o respeito ao meu pai João. E eu gosto de pensar que, ao invés da dimensão do parricídio, o pai diz algo e o filho vai e o filho se desvia, eu penso na dimensão da liberdade, do acolhimento. O pai, mais maduro, vendo o calejamento dessa vida, às vezes se torna temerário e condescendente com relação aos sonhos dos filhos. Mas se cada filho reproduzisse o que o pai faz, não haveria liberdade, não haveria caminhos múltiplos. Então o Jung foi seguir o caminho dele. Como pai, eu fui seguir o meu, cada um na sua seara. Então tá aí, gente. Um lindo jardim, uma linda casa. A gente contornou primeiro a casa aqui de Carl Gustav Jung. Eu acho que tá fechado o museu, mas tá aqui para nós, pelo menos para visitação. Viagens de Vassoler, uma homenagem a Carl Gustav Jung e ao meu pai, João Olavo. Muito obrigado, pai. O conhecimento é uma caridade que nós fazemos para nós mesmos. Pessoal, olhem essa violeta aqui, que já se abriu. Algumas ainda estão no botão, ó. E eu continuo. Fiz muitas reflexões, orações. Conversei há pouco com meu pai João. São aqueles momentos profundos que nós temos conosco mesmos. Vejam como o céu aqui se fechou. É provável que caia uma bela de uma chuva já já. Eu vou fazer as últimas tomadas. Eu reluto em sair daqui. Eu fico aqui, gente. É um local totalmente terapêutico. Eu quase chamaria de biográfico por causa do meu pai João, pelo pendor que ele tinha pela obra do Jung. E eu digo a vocês, o primeiro livro que eu vi meu pai lendo foi uma biografia do Carl Gustav Jung, uma biografia bojuda. Ele estava lendo e eu perguntava para ele o que estava acontecendo, só que, claro, eu era uma criança, eu tinha pouco mais de 10 anos, eu não conseguia entender o que ele dizia, mas meu pai falava dos arquétipos, falava dos sonhos, eu falava, meu Deus, que é isso? E hoje eu tô aqui nesse local. Então, gente, muito obrigado a todas e a todos vocês que me acompanharam nesses últimos 3 vídeos aqui por Zurique, nas viagens de Vassoler. Apenas a primeira cidade que nós singramos na Suíça. Amanhã de manhã eu pego o trem para Lucerne, ou Lucerna, como vocês quiserem, e tenho certeza de que vou ter visões idílicas por lá também. Aqui a gente não está propriamente em Zurich, a gente está em Küsnacht, uma cidade coligada. Você pega um trem ali no centro histórico de Zurich, em 9 minutos a gente chega a Küsnacht, esse local que fica à beira-lago. Eu vou fazer questão de mostrar a vocês mais uma vez antes de terminar esse vídeo. Aí, ó, nós temos aqui uma lareira, ó. Olhem só, imagina, gente, essa sala do Jung, como é que deve ser. Meu Deus do céu. Tem um regador, ó, do jardim, água corrente. A água aqui na Suíça é potável em todas as fontes, como eu já falei a vocês. Olhem isso. Gente, minha Nossa Senhora, olha isso aqui, gente. Meu Deus do céu, que coisa simplesmente deslumbrante. Então, pessoal, com imagens aqui desse Museu Casa de Carl Gustav Jung,
que eu me despeço de vocês, já com o tempo fechando. Olha isso aqui, gente, trovejando pra caramba. Muito obrigado a todas e a todos vocês que acompanharam esse vídeo. E eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos viajar com cada vez mais e mais pessoas. Se vocês vêm me acompanhando pelos 5 continentes e 7 mares, começando aqui pela Europa, nas viagens de Vassoler, considerem a possibilidade de, aqui embaixo do vídeo, vocês clicarem na tecla Seja Membro para se tornarem membros humanistas do canal. E aqui embaixo do vídeo também tem a tecla Valeu. Olha aí, passando uma ambulância, um raro barulho dissonante na Suíça. E aí vocês podem mandar uma contribuição financeira pela tecla Valeu. Até a próxima. Se inscrevam aqui no canal, eu sempre digo. Até a próxima nas viagens de Vassoler. Despeçamos-nos da do Museu Casa de Carl Gustav Jung. Fechado hoje, eu toquei a sinetinha aqui. Eu sempre peço para vocês tocarem a sinetinha. Eu toquei, mas está fechado. Mas felizmente, a família do Jung, os administradores e administradoras do museu, os familiares, têm a sensibilidade de deixar esse museu aberto. Essa propriedade aberta aqui, para que nós possamos visitar. Um grande abraço para o meu pai, João Olavo. Um grande abraço a vocês. Até a próxima. Saudações junguianas. Suíça, viagens de Vassoler, Zürich. Até a próxima. Tchau! Viagens de Vassoler. Tchau!